Já estamos de volta com Hora Geral e aqui ao meu lado o secretário executivo da UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista, Pedro Garófalo. Pedro, vamos continuar falando sobre a nossa região metropolitana. Muitas vezes eu sou um crítico e eu sempre explico à população que a minha crítica não é uma crítica destrutiva, é uma crítica de alguém que conhece um pouco essa região e eu não escondo as minhas raízes. Eu fiquei durante 13 anos no Telejornal Opinião, na TV Mar. Depois eu fiz 3 anos no Balanço Geral, na Rede Record, e agora estou aqui no Hora Geral, e esse formato eu estou trazendo para que a gente possa discutir com os nossos representantes, com os nossos convidados, a nossa região. O caso do Michel Temer, que recebeu a visita dos prefeitos da região metropolitana. Eu fui um crítico ontem dizendo que, poxa, precisa ir lá no Michel Temer, ele não conhece a região, nós não temos parlamentares suficientes para poder lutar pela nossa região metropolitana, apesar da presença, eu tenho que ser franco, do deputado federal Beto Mansur lá. Mas em cima desse cenário, e eu até lembrei que o PMDB, aí lê-se Michel Temer, por muitos anos comandou o Porto de Santos, então não é novidade, e é aí que às vezes eu fico meio nervoso, entendeu? Porque, vem aqui, me conta o que está acontecendo. Poxa, ficou tantos anos aqui cuidando do Porto, então não é novidade, né? Já teve a oportunidade de conhecer a nossa realidade. E é aí que eu quero travar essa discussão. Não é importante para a região, já numa eleição que nós vamos ter ano que vem, que nós aumentemos a bancada, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, para que possa surgir aí uma força política para que represente de fato a nossa região? É a parte mais importante da política da região, é você construir uma bancada estadual e federal de pessoas da região. Eu até concordo, para você ter uma ideia, o índice de deputados que são votados de fora, porque tem compromisso com vereadores, com lideranças da região, aqui passa de 50%, só para você ter ideia. Passa de 50%. Por quê? Porque não tem compromisso aqui, arruma um pouquinho de voto ali, um pouquinho de voto ali. Mas tem cara que, vem para cá e parece que é deputado da região, tem mais votos que o deputado da região. E isso está errado. E não dá para o cara... Você chega para o cara e fala assim, olha, nós temos um deputado na região, precisamos fortalecer a região e buscar um representante para a região. Aí ele fala para ti assim, eu sou apolítico, não gosto de política, estou fora... Mas quando ele vai votar, ele acaba votando porque o primo dele é amigo do deputado da região de Ribeirão Preto e vota nele. Quem está perdendo é ele, porque a região, acontece isso que você acabou de falar, fica sem representatividade. E hoje nós estamos assim. E se você fizer uma avaliação no estado de São Paulo, vai ver como é que está a região de Ribeirão Preto, vai ver como é que está a região Campinas. A única região que não cresce, vamos dizer assim, é a nossa. Em representatividade é a nossa, e Presidente Prudente que aponta no mapa de São Paulo. Porque lá tem 1 ou 2 deputados só. O resto, as outras regiões todas têm. Você vê o número de deputados que tem na Assembleia? Quanto que nós temos na Assembleia? Temos 2. 2 representantes. Um que pegou metade do mandato. Luciano Batista e a Thelma de Souza. O Paulo virou prefeito. O Bruno Covas também. O Bruno Covas... Secretário. Não temos mais. Então, temos que buscar, temos que fazer representantes da região. Temos que trabalhar para isso. E não dá, eu sei que muita gente sai candidato a deputado, mas o eleitor tem que ter essa visão, tem que falar assim, não, vamos focar em quem trabalha, em quem está se dedicando à região. Não dá mais para o cara votar vou votar em qualquer um, quem perde é ele, é a região. O que você falou, eu concordo plenamente. Nós já tivemos grandes representatividades, tanto na Câmara Federal, como também na Câmara Estadual. E esse é um processo importantíssimo. Eu me lembro, por exemplo, recentemente, quando o atual prefeito Paulo Alexandre era deputado, e quantas verbas que ele mandou para cá, pela proximidade com o governador Geraldo Alckmin, ou seja, mas ele era um. Se ele trouxe um volume razoável, se nós tivéssemos 5, 7,
ou 10 deputados, porque nós temos condição. Já tivemos 7. Já tivemos 7, entendeu? Nós temos condição, se você pegar aqui o Vale do Ribeira e a região metropolitana, e pegando um pedacinho, inclusive, do litoral norte, se você passar de Bertioga, então tem como. E isso é simples, né, Pedro? Eu sempre brinco com o meu público telespectador, não precisa nem agendar. Chega lá no Palácio, em São Paulo, pois não, nós estamos aqui com uma comitiva de 10 deputados lá da região metropolitana, do Vale do Ribeira, para conversar com o governador. Um minutinho, governador. É isso aí. Tem 10... Ah, eu vou atender. Agora, do contrário, governador, tem 2 representantes lá de Santos, agenda para eles, quem sabe semana que vem eu atendo. É assim, não vem mostrar para mim que não é, porque é assim, o volume acaba impondo respeito por uma representatividade. Não há nem dúvida. E nós merecemos isso, porque problemas nós temos muitos e sempre patinam. Entrada da cidade, tudo bem que já tem aí um convênio assinado, a parte de logística, as rodovias, né, a parte de habitação, são muitos os problemas que patinam entra ano e sai ano e a gente não tem aí uma resposta para eles. A Ana Paula do Saboó, Pedrinho, existe alguma maneira de cobrar mais a presença dos vereadores para participarem das discussões da Câmara? São sempre os mesmos que estão lá e alguns são descompromissados. Ela ainda diz que os trabalhadores são obrigados a baterem ponto nas empresas. Isso é simples. Vamos por partes. Primeiro, eu acho que o cara, quando sai candidato a vereador, ele sai com o compromisso de trabalhar pela sociedade, tá? Servir a sociedade. E aí, se ele não serve a sociedade, é porque é uma via de mão dupla. A sociedade também não participa. Na cobrança ou na renovação? Na renovação, na participação. Você vê, as câmaras são vazias. As câmaras são vazias. As câmaras deveriam, é obrigação do presidente de Sociedade de Melhoramento estar na Câmara. É obrigação das lideranças estarem na Câmara. Por quê? Porque quando você tem aquelas lideranças assistindo a sessão, o vereador se motiva a trabalhar, o vereador se motiva. Não se tem mais uma discussão política dentro da Câmara. Está acabando as discussões políticas dentro da Câmara. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu conheço os 128 vereadores da Baixada. Precisa ter aquele calor na Câmara. E para ter aquele calor, as lideranças precisam estar lá na galeria. E eles não vão. Alguns nem assistem. Mas quando chega na época da eleição, ele quer participar do jogo. Onde é que eu vou jogar? E é bom destacar que a Câmara de Santos, né? Eu sempre quando eu posso, eu lembro que hoje eu estou vereador, é a única Câmara que tem 2 sessões na semana, tanto as segundas como as quintas-feiras, às 18 horas, ou seja, 2 dias na semana, onde são travados essas discussões, como você falou, na ordem do dia, durante o expediente, são apresentados os projetos, os requerimentos e os projetos dos vereadores, é justamente aí que a população tem que estar presente. Nós temos, nós brasileiros, já uma veia crítica, mas a crítica pela crítica é muito fácil. Quer ver você ir lá, você se comprometer. A gente vê que às vezes até reunião de pais nas escolas, os pais já não têm o tempo, mas reclama que o filho de repente não está tendo um bom desempenho escolar. De repente no clube, para eleger um novo presidente do clube, não vou, aquele cara é muito chato. Mas vai dialogar com ele, vai saber por que ele é chato, qual a postura que ele tem. Falta a participação. Porque a gente também não pode só viver de manifestação, né, Pedrinho? Não dá, fazer um grupo, vamos para a rua. Não, tem que haver essa participação da sociedade. E nós estamos num país democrático, né? E isso é totalmente favorável para que a gente possa haver esse entendimento. A manifestação é uma situação que você pode analisar dessa forma. Não tem liderança. A manifestação foi por manifestação. Vamos manifestar porque vamos manifestar. O que na verdade, levou a manifestação? 20 centavos no ano? Foi isso que levou a manifestação? Com certeza não, né? Não levou a nada. Não teve uma meta, o que nós queremos. E não precisava fazer da forma que foi feita. Poderia ter feito, como no passado, muitas coisas aconteceram no passado e era muito mais difícil, porque eu tenho 57 anos, eu sou da época do militarismo, que era muito mais difícil. Então, faltou liderança, faltou organização. E realmente, não, mas os partidos políticos não podem participar.
Participa, Tem que participar, sim. O partido político tem que participar. É que as pessoas confundem política com política partidária. Política a gente faz o tempo todo, como você falou. Agora, política partidária é outra coisa. E a política partidária, se ela passa a ficar numa condição ruim para a sociedade, a culpa é da sociedade, não é do político. Pedrinho, estamos chegando quase no final da Hora Geral. Eu até deixei uma pergunta que você não respondeu. Como que a população pode participar da UVEBS? Essas reuniões, elas são abertas ao público? Não, as reuniões é assim. A UVEBS tem as comissões, como tem em qualquer Câmara normal. A UVEBS tem as comissões, né? Várias comissões, e tem a reunião ordinária todo mês da Executiva. Tem um site? Tem o site, uvebs.com.br. Então, você entra no site, pode mandar um e-mail fazendo perguntas e a gente responde. Pedrinho, menos de um minuto, mas eu não posso passar a pergunta do Felipe Almeida. Você poderia revelar como trabalha um articulador político? É para um candidato ou para um partido? Rapidamente. É para a sociedade, o articulador político. O articulador político desculpa a expressão, é o cara que às vezes nada até contra a maré. Por quê? Ele ama a sua cidade, trabalha pela sua cidade, se dedica à sua cidade e ele tem que fazer com que isso aconteça e que a gente possa trazer os políticos do bem, os políticos que trabalham para o bem da sua cidade e da sua sociedade. Esse é o Pedro Garófalo da UVEBS, União dos Vereadores da Baixada Santista, ele que é o diretor executivo, coordenador... Secretário executivo. Secretário executivo, bonito, né? E conversou com a gente aqui no Hora Geral. Pedro, obrigado pela sua participação, eu tenho certeza que você colaborou de alguma forma com a análise de alguns pontos importantes da política e, com certeza, a meu ver, não existe crescimento se não houver uma política séria, uma política de envolvimento, uma política de comprometimento. É por isso que, aos poucos, essas coisas mudam e mudam para melhor. Com a participação popular, vai mudar mais rápido ainda. Pedrinho, continua aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Estaremos de volta segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, com mais uma edição do Hora Geral. Lógico, a programação da Santa Cecília é especial e é feita para você. Um abraço forte. Tchau, tchau. Até segunda, às 7 da manhã. Tchau.